Fala aí pessoal, tudo certo? Tô aqui na Vila Belmiro, no banco de reservas, mais especificamente. Olha só, não sei se é o visitante ou o mandante, eu nunca sei qual é qual, mas tá bom. É do lado do espaço onde fica o delegado, eu acho. Ou o delegado fica ali no meio, tanto faz, eu sei lá. Deixa eu colocar aqui de volta. Ia gravar um cenário diferente. Puta, agora que eu vi o pessoal chegando lá, tá tendo tour. Talvez eu tenha que sair no meio, mas não tem problema. Hoje teve a apresentação do Gustavo Cabageiro aqui na Vila. E além de um espanhol muito difícil de entender, o castelhano, né, melhor dizendo, já que ele é paraguaio, é bem complicado de entender, mas ele falou algumas coisas interessantes, especialmente na forma de jogar, que eu acho que... Eu até citei no vídeo da contratação dele, mas eu vou fazer até um pouquinho, talvez eu coloque a imagem dele fazendo isso que ele citou, e o campinho, igual eu fiz ontem. Se você não viu o vídeo de ontem à noite, tiveram dois, mas de ontem à noite falou um pouquinho sobre variações, né, que a gente poderia ver, que tem alternativas agora no elenco, enfim, nessa pegada. Talvez eu coloque o próprio Cabageiro em uma ou outra, vamos ver. Vamos ver não, eu vou fazer isso, não sei porque eu falei vamos ver. Então antes eu só peço para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal também, se você quiser se tornar membro também é muito importante. Ajuda bastante a gente, tem conteúdo exclusivo, é claro, né? Mas se não, só deixa o like e se inscreve também, já ajuda bastante. E é de graça, claro. Antes também, hoje foi live do trio de 1 ano, né? A gente fez no estúdio, aliás, obrigado a M2 Produções por ceder o espaço pra gente fazer lá a live de 1 ano. Muito bem estruturado, agradecer o carinho de vocês, foi muito legal a participação de todos. E de novo, a M2 com a estrutura toda que teve, é um debate muito mais dinâmico você fazer presencialmente, né? Infelizmente tem um custo alto, mas hoje a gente conseguiu fazer isso aí e foi bem legal, muito obrigado mesmo. Agora vamos falar sobre o Gustavo Cabageiro. Ele falou em 3 respostas ou 2, só que até por isso, hoje eu de verdade eu não quis fazer pergunta, porque eu falei, cara, ele não entendia muito bem, às vezes tinha que falar muito devagar, e o Rodrigão, ex-jogador, estava lá traduzindo para ele. Mas às vezes ele respondia, a gente também não entendia muito bem. Eu falei, cara, deixa quieto. Tanto que eu nem vou colocar as respostas, porque ele deu algumas interessantes para os companheiros nesse sentido. Mas é muito difícil entender mesmo. Então, se você quiser ver, tá lá no Santos TV, mas eu vou citar mais ou menos a aspa dele, que foi em 2 perguntas. A do Noronha foi uma e a outra eu não lembro de quem foi. Eu acho que foi do Felipe Camargo, no começo já, ainda no começo. Mas tudo bem. O Cabageiro fala sobre uma questão de atuar na velocidade, né? Isso a gente já sabia, mas a questão do ataque ao espaço. E em uma das respostas, ele fala que além de poder jogar dos 2 lados, ele não se incomoda em fazer uma função de centroavante em algum momento. Eu acho que isso vai ser mais difícil, acho. Mas quem sabe, ele pode ser uma alternativa justamente nessa questão de atacar o espaço. Aquela formação que eu citei ontem, eu vou montar aqui no campinho, entrar aqui, e aí... Vou colocar o 4-2, não é 4-2-4, né? Mas 4-2 e 4 jogadores na frente, e ele sendo esse cara de atacar o espaço. Será que a gente pode ver isso com ele e Guilherme nas pontas? Ele na direita e o Guilherme na esquerda? Ou de repente ele só na esquerda e sem o Guilherme, e aí você ter mais construção com o Neymar ou Laser, e aí você poderia escolher na direita Barreal, Bom Tempo, não sei. Eu acho que seria uma alternativa bem interessante, para falar bem da verdade. Porque aí você teria, repito, em teoria de novo, 2 caras com essa capacidade nas pontas de atacar o espaço, de entrar na área, né? E também, no caso de Guilherme e Cabageiro, a velocidade para recompor também, né? O Cabageiro nem tinha tanto essa função no Paraguai, mas aqui ele vai acabar precisando se adaptar, né? E ele até fala durante a entrevista coletiva que tem diferenças físicas, especialmente entre futebol paraguaio e futebol brasileiro, isso é óbvio, né? Mas a diferença física tática, né? Quanto ele vai precisar voltar mais, a gente vai precisar entender o quanto ele vai conseguir fazer isso rápido para se adaptar mesmo, porque ele vai precisar fazer muito mais do que ele fazia lá no Paraguai, certo? Mas acho que pode ser uma alternativa interessante isso. Outra coisa, quando ele responde falando da diagonal, a diagonal não é, veja bem, é um pouquinho diferente quando, por exemplo, quando a gente fala o facão é quando o cara tá por dentro e passa nas costas do zagueiro fazendo um movimento para fora, né? Ou até para dentro da área, mas escapando, né? Nas costas do zagueiro, escapando na diagonal. Só que essa diagonal que ele cita, a diagonal que o Cabageiro cita ele normalmente pela ponta, né? Pelos lados do campo, seguindo pelo lado, e aqui ele entra na área. Eu vou tentar colocar no campinho com setinhas, né? Até talvez eu nem ponha o time inteiro, só coloque a setinha mesmo, para exemplificar. Então, ele fazendo essa diagonal, ele atacando sempre, aí fugindo, em teoria, passando no espaço entre os zagueiros e os laterais. Ou até no contra-ataque mesmo, quando ele já fez isso muito no Nacional, tem alguns lances aqui dele fazendo isso, né?
dele cruzando um lado para o outro do campo mesmo. Às vezes está na esquerda, começa o contra-ataque na esquerda e termina na direita, finalizando, ou vice-versa, justamente fazendo essa diagonal. São diagonais diferentes até, né? Quando ele está na lateral e vai para dentro, é uma coisa. Quando ele atravessa o campo no contra-ataque, é outra. Ele faz muito bem isso. Nos vídeos deu para ver realmente isso, né? Eu acho que eu citei no vídeo a questão da movimentação de entrada na área, né? De espaços diferentes, mas ele fala que gosta muito de fazer essa diagonal, de usar essa diagonal. E aí a questão do Kleber também entender que tem essa alternativa. A gente tem jogadores para fazer essa leitura da bola chegar nele. Roleiser, Neymar, acho que o próprio Barreal nos dias bons tem essa qualidade, essa capacidade, e ele pode suprir. E aí chega o grande ponto para mim, que é, além das movimentações, se ele, ou Guilherme, ou seja quem for, vai conseguir suprir a falta de gols. Por quê? Por que eu tô citando ele no exemplo, né? Porque ele foi apresentado hoje, claro, e porque ele vinha fazendo muitos gols no Nacional do Paraguai. Ele era artilheiro da Apertura, foi artilheiro da Apertura com 9 gols, né? O vice-artilheiro, o Iturbe, também teve 9, eu acho, enfim. Tá ventando pra caramba, vou pegar meu celular aqui pra ver se fica menos vento, não sei. Vou virar até um pouquinho pra cá, até porque o pessoal do tour tá vindo e eu vou ter que sair. Então, talvez ele fazendo esse tipo de movimentação, vinha andando justamente para não atrapalhar o pessoal do tour e vir saindo. Mas eu já ia encerrar o vídeo mesmo. Então, ele fazendo esse tipo de movimentação, entrando na área e conseguindo, né, se entender com os companheiros, claro. Será que ele vai conseguir manter a fase artilheira? Vamos completar dessa forma. Lá no Paraguai é uma coisa, claro, aqui é outra, mas é aquilo, a gente precisava realmente de velocidade e alguém que entrasse na área. A gente conseguiu. Vamos ver se ele vai conseguir se adaptar aqui. A gente espera muito que sim. A amostra da estreia dele não foi grande coisa por conta da posição que ele entrou, o tempo que ele teve. Não é justo fazer qualquer análise em cima disso, né? Claro. Mas é isso. Encerrar esse vídeo mais curto. Amanhã a gente volta. E se o vento atrapalhou, peço desculpa. Realmente está ventando bastante agora na Vila Belmiro. E como estava tendo tour, estava tendo reforma lá também, muita coisa. Então vim para um lugar, tentei vir para um lugar mais tranquilo para gravar. Foi onde deu. Valeu, pessoal.